Mudemos de assunto, vamos seguir Mudemos. adiante. Vamos para coisas mais leves agora. Para coisas mais leves agora, Ricardo. Peronomútil, vamos seguir só no, vamos dizer assim, uma suíte, um pedacinho que a gente vai abrir e desdobrar dessa história aí dos Yanomami, que é justamente os algozes dos Yanomami, os garimpeiros, né? Que agora estão fugindo. O governo ampliou o prazo para eles poderem fugir espontaneamente, antes de ser presos. E aí é o seguinte, olha só essa notícia aqui, que também é a notícia da Folha de São Paulo. Deixa eu colocar aqui a transmissão. Essa imagem, ó. Êxodo de garimpeiros pobres da terra Yanomami tem medo de polícia e plano para as Guianas. A reportagem da Folha, cara, ela ficou lá acompanhando, ficou vários dias, tá vendo a imagem aqui? Acompanhando todo o trajeto, enfim, a correria, eles organizando as coisas para fugir de lá. E aí eles fizeram um relato sobre o que estava rolando. E aí isso aqui que me chamou a atenção. Ó, quem não tem dinheiro ou ouro suficiente para um voo, por quê? Porque explodiu o preço dos voos clandestinos agora que tem um controle da Força Aérea Brasileira no espaço aéreo ali da terra Yanomami. Então não tem mais, quase não tem mais voo clandestino. Quem voa está se arriscando. Então está um absurdo de caro. Quem não tem dinheiro para pagar um voo, acaba caminhando por dias na floresta até alcançar um barco. De barco são mais 2 ou 3 dias até o portinho. De lá, mais 2 ou 3 horas na caçamba de uma caminhonete até a Vila Reislândia, que fica no município de Alto Alegre de Roraima. A gente está falando daquela região ali de Roraima, da terra Yanomami, onde eles estão fugindo. E aí, cara, tem uma curiosidade. Sabe quanto custa uma vaga num barquinho desse aí, que zarpa com 40, 50 pessoas? Até R$ 1.000. Uma vaga na carroceria de uma caminhonete, R$ 400. Imagina então quanto é que está valendo o voo, né? Então, essa dinâmica aqui de fuga, que eles estão pagando o que tem, o que não tem, o que ganharam e o que não ganharam, e a gente está falando de quem? De novo lá na manchete, garimpeiros pobres, gente que foi levado lá também, muitas dessas pessoas que foram levadas lá por absolutamente falta de alternativa para ganhar a vida, né? Gente que mora na Amazônia ou não, de outras regiões do país também. Aí mistura muito, né? Difícil separar o joio do trigo. Tem muito ambicioso que vai no sonho da riqueza fácil, tem muita gente que passa muita necessidade e que também acaba caindo nessa porque não tem alternativa, né? Tem também um problema do poder público, que a gente fala várias vezes, e aí sim um problema de governos petistas e de governos anteriores, todos eles, que é também essa indecisão sobre como é que trata a questão da Amazônia. Então, lá nos anos 70 era para todo mundo desmatar e povoar, porque era o progresso que estava chegando. Né? Um cara como o Bolsonaro, por exemplo, ficou com essa visão de progresso impressa na cabeça dele. Aí, de repente, você mandou um monte de gente ir para lá porque isso era o progresso. De repente, as pessoas viram criminoso e não tem o que fazer. Então, assim, tem muita vítima, tem muito picareta, tem muito criminoso e não dá para saber quem é quem. Então, eu, né, do alto da minha tranquilidade, quero que eles paguem e depois a gente vê quem é quem. Primeiro bota todo mundo onde deve parar. Porque não vai dar para saber agora quem é vítima e quem não é. Então, assim, é preciso fazer o mínimo de justiça. A gente tem uma situação assim, ao longo da história do Brasil, a ocupação do território brasileiro sempre teve essa função de, olha, culpa para a gente não perder a terra. Né? Senão o país vizinho vai entrar, vai invadir, vai arrancar um naco do Brasil, então vamos ocupar. E nisso manda o fazendeiro, manda as pessoas que querem morar nessa região. Depois, muitos governos que passaram, chegaram a dar titularidade de algumas dessas terras, não na Amazônia, não na terra Yanomami. Mas, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, tem muito fazendeiro que tem título de propriedade da sua fazenda, que foi dada pelo governo federal, mas ao mesmo tempo a fazenda está dentro de uma terra indígena. Então, essa ocupação desordenada para poder espalhar gente pelo território brasileiro, agora o preço é esse que a gente está pagando. A gente está pagando o preço vendo o fazendeiro que está lá com a sua fazenda ocupada pelo indígena, que gastou os tubos lá porque muitas vezes herdou a fazenda, fez um monte de melhoria, e ele não sabe o que fazer porque o indígena está lá, mas a terra também é do indígena. O indígena vai, essa terra é minha. Né? E esse episódio dos Yanomami, ele cria uma situação, um caldo ótimo para votar agora o tal do marco temporal, né? Que é justamente o que vai definir de uma vez por todas quem que é o dono dessa terra.
É o marco temporal que vai definir. A gente ainda vai falar sobre isso numa live aqui para explicar o marco temporal, que é super importante essa questão. E o STF já está pronto para julgar. Vai ter muito temporal ainda. Vai ter isso tempestade no marco temporal. Vai ter temporal, vai ter tudo. Mas raios e trovoadas. Isso mostra também por que todos os governos foram negligentes com o assunto. Porque é um vespeiro que ninguém quer meter a mão. Nesse sentido, olha, vou dizer, nesse sentido, no final das contas, o Bolsonaro acabou, o tiro dele saiu tão pela culatra, que ele, né, a atitude dele, a política do governo dele foi tão fora da curva, né, nos piores sentidos possíveis, que ele acabou tornando inevitável lidar com essa situação. Então, quero crer eu, tendo aqui uma crise de otimismo, que não é muito a minha, tendo uma crise de otimismo que daqui a pouco, daqui a 4 anos, a gente olhe para trás e diga aquele episódio deprimente da história brasileira, deplorável da história, vergonhoso da história brasileira, serviu para alguma coisa. E aquela região está mais organizada e talvez mais encaminhada para algo que se pareça com o futuro e não esse retrovisor gigantesco que a gente não consegue parar de olhar. A gente não tem, talvez a gente não tenha uma outra oportunidade tão boa para poder resolver a questão indígena no Brasil como essa agora, porque a questão dos Yanomami ajuda o Brasil a ter uma pressão internacional, uma pressão de vários países para que isso seja resolvido. A gente viu aí o prejuízo que isso provocou ao país e vai continuar provocando no comércio internacional. Tem uma série de nações aí que não querem comprar do Brasil porque o Brasil desmata, porque o Brasil mata índio, mata indígena, enfim. Por conta de tudo isso, a gente é que está saindo no prejuízo financeiro. São os produtos brasileiros que são vendidos no mercado internacional é que estão desvalorizados, é que estão enfrentando barreira. Então, a gente é que perde com isso, cara. A gente está aqui na cidade, muitas vezes na metrópole, é que está perdendo dinheiro porque tem alguém matando um indígena lá na Amazônia. A gente perde dinheiro aqui. E aí vem de novo essas discussões do próprio liberalismo, entendeu? Porque assim, não tem santo no mercado global. Os próprios europeus, eles também não estão preocupados exatamente com o indígena que está lá. Eles estão fazendo um jogo de comércio exterior, eles estão fazendo um choque de economias, um choque de nações, eles estão discutindo um acordo bilateral entre a Europa e o Brasil, de comércio. Então, assim, se eles puderem chegar com uma carta de não, você não está se comportando, então eu vou te dar uma sanção, ou você não está se comportando, então eu não posso assinar esse contrato agora, e aí ele vai usar isso para brigar por melhores condições para o lado deles, pagamos nós todos, de novo. Né? Então, assim, todo mundo que está na ilusão, né, tanto na ilusão liberal, quanto na ilusão de que isso não tem nada a ver com você, quanto na ilusão de que certo mesmo estavam os americanos que acabaram com os índios, ferra-se todo mundo junto. Né? Sim, é o que a gente tem que sempre lembrar que se não, minha avó dizia isso, se não for por consciência, pelo menos por egoísmo, porque a gente está perdendo com isso. Que seja. Por isso que eu faço esse apelo, eu faço sempre esse apelo, eu sempre vou fazer esse contraponto, olhando pelo viés liberal da coisa, galera. Olhando pelo viés da economia de mercado. É isso. É sobre isso, no final das contas. Sim. Se você não quer ter um olhar humanitário, tem esse olhar econômico, pelo menos. Né? Sem dúvida nenhuma.